Você ouve agora o podcast do IF Baiano, Dedinho de Prosa. Olá, sejam bem-vindos ao Dedinho de Prosa, podcast do Instituto Federal Baiano, que comenta sobre assuntos do cotidiano no intuito de levar conhecimento para além dos muros do IF. Eu sou Ariadne Farias, técnica de laboratório em Química do IF Baiano, do campus Bom Jesus da Lapa. Neste episódio, escolhi um assunto que aparenta um pouco batido, mas ao longo desse nosso bate-papo veremos que ainda precisa ser muito discutido. Irei falar sobre mulheres na ciência. Historicamente, a ciência sempre foi vista como uma atividade realizada por homens. Durante os séculos XV ao XVIII, séculos marcados por diversos eventos e mudanças na sociedade que possibilitaram o surgimento da ciência que conhecemos hoje, algumas poucas mulheres aristocráticas podiam se dedicar apenas aos trabalhos de suporte da ciência, tais como cuidar das coleções, limpar vidrarias, ilustrar e traduzir os experimentos e textos. No entanto, não lhes era permitido o acesso às discussões que aconteciam na sociedade e nas academias científicas. A mudança nesse quadro inicia-se somente após meados do século XX, com os movimentos de luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, que permitiram a elas cada vez mais acesso à educação. Porém, os cursos por elas frequentados eram voltados para a arte, literatura e ensino. Em 119 anos, apenas 17 mulheres receberam prêmios na área de ciências, enquanto 572 homens já foram contemplados. De acordo com a Unesco, apenas 35% dos estudantes do mundo em área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática são mulheres, e somente 28% dos pesquisadores mundiais são do sexo feminino. Outro fator interessante a ser apontado é que quanto mais se avança na carreira científica, maior é a redução do número de mulheres. Isso pode ser conferido pelo número de bolsas de produtividade do CNPq Brasil. A participação feminina nas bolsas de produtividade em pesquisa corresponde a 36% do total de bolsas concedidas. Desse modo, é possível verificar que a presença da mulher na ciência ainda tem sido muito pequena. Assim, há que se perguntar, por que isso ainda acontece tendo em vista a grande inserção da mulher no mundo do trabalho? Uma das causas prováveis para essa diferença entre homens e mulheres na carreira científica pode estar associada ao processo de educação, pois enquanto os meninos recebem mais estímulos para lidar com instrumentos associados ao mundo masculino, como ferramentas, carros, máquinas, computadores e outros, as meninas passam por um processo de socialização diferenciado e são estimuladas a lidarem com assuntos que envolvem mais as áreas de saúde, educação e bem-estar, e isso acaba fazendo parte dos seus interesses futuros. Toda essa formação acontece por meio da educação informal, estabelecida pela família, mídia e relações sociais. Outra justificativa para a diferença na quantidade de homens e mulheres na área das ciências exatas pode ser associada aos estereótipos sociais, no qual se considera que homens e mulheres têm aptidões diferentes para determinadas carreiras, como é o caso da matemática. Assim, diante desse panorama social, o questionamento é: como mudar isso? Do ponto de vista histórico, não há dúvidas de que foi um processo cultural, no qual as mulheres não tiveram espaço e liberdade de expressão no que se refere às ciências. Ainda imperam sobre a sociedade alguns estereótipos que devem ser amplamente trabalhados e discutidos, especialmente no que se refere à inclusão das mulheres em certas áreas do conhecimento. É papel da família e da escola trabalhar sobre esses rótulos, de modo a promover um equilíbrio cultural entre homens e mulheres, estabelecendo uma relação de igualdade com ambos. A maior participação feminina em ciência e tecnologia pode implicar em transformações sociais e econômicas com um impacto muito favorável à sociedade. Uma maior representação feminina no ambiente acadêmico também será enriquecedor. Afinal, a receita do sucesso não é a criação de grupos formados por diferentes profissionais e, portanto, com diferentes visões e abordagens para o mesmo problema? Nada mais natural que aplicar este mesmo conceito às mulheres.